Meus caros, é para mim um prazer estar aqui hoje para manifestar o meu público apoio à candidatura do Dr. Vítor Marques Moreira ao Conselho Distrital do Porto. Perdão. Isto tem a ver com a frase do Marão. Marão Norte, Norte Porto, a Lisboa. E dizer-vos que a candidatura dele nasce no âmbito de um projeto global que temos para a Ordem dos Advogados. Todos nós aprendemos com as lições do passado e penso que uma das coisas que penalizou fortemente a advocacia portuguesa foi termos, nos últimos anos, uma ordem com várias vozes. Eu recordo-me do tempo em que, por exemplo, o bastonário defendia a gestão democrática nos tribunais e logo vinha um presidente do Conselho Distrital dizer que ela não devia ser democrática, que os advogados não deviam ter lugar na gestão dos tribunais porque era a casa dos juízes e, portanto, eles é que são o órgão de soberania, não os tribunais, mas sim os juízes, e, portanto, o que era uma má medida. Recordam-me, como se fosse hoje, que quase tínhamos conquistado no âmbito da reorganização em curso, era então ministro Alberto Costa, essa gestão democrática e por força de um comunicado do então presidente do Conselho Distrital do Porto, fomos confrontados, quer eu, quer o Sr. Bastonário, pelo ministro com esse comunicado dizendo assim não dá. O Conselho Superior da Magistratura opõe-se à gestão democrática dos tribunais, todos se opõem à gestão democrática dos tribunais e a Ordem não consegue falar a uma só voz. E, portanto, não tem a força necessária para conseguir obrigar o poder político a vergar-se perante aquilo que era uma exigência da Ordem dos Advogados. E, portanto, dizia eu que temos hoje consciência de que é absolutamente imprescindível, com o drama que a advocacia hoje vive, que a Ordem dos Advogados fale a uma só voz. O Dr. Vítor aceitou o repto que eu lhe lancei. Devo dizer que o fez de imediato, não precisou de tempo para pensar, disse-me: estou consigo, estou disponível para aquilo que quiser de mim, porque eu acredito neste projeto, eu acredito num projeto que pretende manter a ordem ao serviço da advocacia, que pretenda reposicionar a justiça ao serviço do cidadão. Eu ouvi há pouco o Sr. Bastonário falar nos 150 que gravitaram durante longos anos por aí, ora estavam no Conselho Distrital de Lisboa, ora estavam no Conselho Geral, ora saltavam para o Conselho Superior, ora voltavam para o Conselho Geral, e a Ordem andou durante anos assim, a gravitar à volta de 150 pessoas e de um conjunto de interesses que, no fundo, representavam apenas uma franja que é minoritária da advocacia, as grandes sociedades de advogados. E é isso também que distingue esta candidatura, quer a nível nacional, quer a candidatura do Dr. Vítor. Não estamos vergados, contrariamente às outras candidaturas, não temos qualquer ligação, nem estamos vergados aos interesses mercantilistas das grandes superfícies de advocacia que, durante anos, gravitaram e impuseram as suas políticas ao governo em representação ou numa alegada representação da advocacia. Mas, meus caros, esses 150 andam por aí. Portanto, eles não se foram embora, eles andam por aí. E estão mais perigosos do que nunca porque assumiram um discurso muito semelhante, muito similar àquele que o Sr. Bastonário usou há pouco. Aliás, eu ouvi há pouco falar da privatização da justiça e dizia assim: eu hoje li um e-mail qualquer de um candidato que dizia que era contra a privatização da justiça. E de repente somos confrontados com um conjunto de candidaturas e todas elas são contra a privatização da justiça. Porque em períodos pré-eleitorais e diagnosticado que está que a generalidade, a esmagadora maioria da advocacia não se revê nesta privatização da justiça, não se revê nos meios alternativos de resolução do litígio, todos eles assumiram esse discurso. Mas desenganem-se, meus caros. Há uns que são contra em palavras, mas cujos atos demonstram claramente nos últimos anos que o não são.
Reparem que são contra o processo de judicialização em curso, mas basta ver os sites das respectivas sociedades de advogados para ver a promoção que fazem designadamente à arbitragem. Foram esses senhores, ou sócios desses senhores, que iniciaram o processo de privatização da justiça em Portugal. A ação executiva foi privatizada não por vontade política do governo. Toda a gente se deve recordar da Ministra da Justiça, Celeste Cardona, mas por imposição da Ordem dos Advogados. Está documentado em atas do Conselho Geral. Foi a Ordem dos Advogados que quis privatizar a ação executiva. É a Ordem dos Advogados, neste caso o Conselho Distrital de Lisboa, que abre um dos primeiros centros de arbitragem em Portugal. Foram grande parte dos titulares dos tais 150 que andam por aí, foram esses 150 que formaram aquilo que é a Associação Nacional de Arbitragem de Portugal. Portanto, é bom que os colegas estejam atentos a isto. Todos vamos ter, e está absolutamente evidenciado no número muito significativo de e-mails que têm sido distribuídos, todos assumem o mesmo discurso. Aliás, todos os programas eleitorais parecem decalcados do programa eleitoral do Dr. António Marinho e Pinto, que deve ter sido o programa eleitoral mais analisado de todos os tempos. Agora, é preciso que os colegas estejam também atentos e percebam as diferenças que existem. Designadamente quando se fala no sistema do acesso ao direito, em que de repente toda a gente despertou, mais que não fosse por haver 11 mil advogados a participar no sistema, toda a gente despertou com muito interesse para esta realidade do acesso ao direito. E são aqueles que hoje defendem o sistema do acesso ao direito que, no passado, patrocinaram, ajudaram a patrocinar ou estiveram por trás de ações contra a Ordem dos Advogados, quando o Conselho Geral, em 2008, naquilo que representou um esforço para dignificação do sistema do acesso ao direito, excluiu a participação dos advogados estagiários. Meus caros, são hoje aqueles que vertem lágrimas de solidariedade que foram os primeiros a irem às televisões manifestar a solidariedade com a Ministra da Justiça quando souberam os resultados do Ministério da Justiça, insultando todos os advogados que participam no sistema do acesso ao direito e, através deles, toda a advocacia portuguesa. Portanto, meus caros, é preciso que nós tenhamos cuidado e, sobretudo, é preciso que nós passemos esta mensagem. Há muitos colegas que não frequentam, não vêm a estas ações de divulgação. Infelizmente, só vem quem já está esclarecido. Sempre foi assim. É importante que cada um de vós seja porta-voz, seja mandatário desta candidatura e passe a mensagem. E que demonstre isso mesmo, que uma coisa é o que dizem, outra coisa é o que fazem. E basta ver de onde vêm, para se perceber ao que vêm e para se perceber quem vão representar. Basta ver de onde vêm. Porque nós não podemos dizer que somos contra a massificação da profissão e ter estado calados, e até 2008, se repararem, a Ordem esteve calada, fomentando a massificação da profissão, que serve os interesses das grandes superfícies da advocacia, que têm, assim, aquilo que eu chamo de mão de obra a saldo ou barata. E, portanto, é preciso que cada um de vós, como eu dizia, seja porta-voz desta mensagem, porque parece-me que quer a minha candidatura, quer a candidatura do Dr. Vítor, não iremos ter o privilégio de aparecer muito nos órgãos de comunicação social. Eu, de resto, trazia aqui, vi ali na entrada Advocatos, que traz, enfim, a página principal é dedicada ao Presidente do Conselho Distrital de Lisboa, faz-se referência a todas as candidaturas a bastonário, todas com fotografia, infelizmente, provavelmente por ser feia, eu nem fotografia tenho. Isto para vos dizer, meus caros, que as agências de comunicação estão claramente a intervir. Todos os dias abrimos os jornais, abrimos a Advocatos, abrimos o Diário de Notícias e ouvimos falar sempre de um ou dois candidatos. Vou-me abster de dizer os nomes porque toda a gente sabe de quem estou a falar. E, portanto, a única forma que nós temos é de
de hipotecarmos a nossa idoneidade e os nossos princípios e contratarmos uma agência de comunicação, ou não transigirmos nos nossos princípios e termos fé em vós, que realmente cada um nas suas comarcas, nos tribunais, passe esta palavra, passe esta mensagem e consiga convencer a advocacia do risco que é um regresso ao passado. Porque é isso que se pretende. Depois daquilo que o Dr. António Marinho Pinto fez, que foi a democratização da ordem, e a democratização da ordem não só no acesso, como ele referiu, e bem, era impensável que há uns anos atrás alguém do interior, um advogado em prática individual, ambicionasse ser bastonário, mas eu diria mais. Há uns anos atrás era impensável que um conjunto alargado de colegas entrasse no Largo de São Domingos. Nós conseguimos isso. As Assembleias Gerais deixaram de ser, enfim, um encontro privado de um conjunto de advogados da nomenclatura de Lisboa para serem alargadas, para serem participadas, em que participa tanto a nomenclatura de Lisboa como o advogado mais anónimo de Lisboa. Essa envolvência, essa democratização é fruto do trabalho deste bastonário. Não queiramos voltar atrás, porque se voltarmos atrás, seguramente que esses 150 jamais deixarão, consentirão que este processo de democratização continue. Quero vos dizer, meus caros, que o Dr. Vítor, e falando dele, é um homem que partilhou, esteve comigo e com este bastonário no Conselho Geral, no primeiro mandato, e depois aceitou assumir funções como presidente do Instituto dos Advogados de Imprensa. Foi um homem que nunca gostou muito dos holofotes. Foi um homem que nunca exibiu as medalhas do seu trabalho, que nunca quis honrarias, que foi sempre um trabalhador dedicado, empenhado, nunca à espera de qualquer tipo de agradecimento. Estou convencida, como presidente do Conselho Distrital de Lisboa, que sei que vai ser, será um homem trabalhador, que alterará as políticas do Conselho Distrital de Lisboa, que não fará tanta campanha, que não fará tanta publicidade, que não apostará tanto no marketing, que não comunicará tanto para o exterior, mas que será um homem preocupado com a advocacia e com a melhoria das condições de vida dos advogados, e temos colegas hoje a atravessar, sobretudo em Lisboa, a atravessar grandes dificuldades. Estou certa que será uma luta dura, que será um caminho longo, árduo, mas em conjunto chegaremos lá, chegaremos à vitória. E o Sr. Bastonário, há pouco, atropelou-se e falou em novembro e em janeiro, por uma razão simples: em novembro são as eleições e em janeiro estaremos aqui seguramente para a tomada de posse do Dr. Vítor como Presidente do Conselho Distrital de Lisboa. Muito obrigada.